Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Eu quero desejar a você uma excelente semana e orar para que a boa mão do Senhor esteja sobre você para te abençoar, para te conduzir e para te guardar. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 24. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesse momento de oração e agradecemos ao Senhor por sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te pedimos que fale ao nosso coração, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo,
santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Neste exato momento em que nós estamos aqui adorando a Deus, a Bíblia nos faz saber que serafins estão diante de Deus, cantando 24 horas por dia, cantando o tempo todo: santo, santo, santo é o Senhor. É maravilhoso poder cantar com o Senhor, cantar com os anjos essa maravilha e glorificar o nome do Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo. Nos nossos últimos encontros, nós falamos acerca das bem-aventuranças e agora vamos falar a respeito dos ais. Esses dois textos estão bem relacionados. Embora aqui na edição desta Bíblia eles estejam separados, eles podiam certamente estar juntos no mesmo texto, na mesma sessão. Eles estão na sequência e um texto é apresentado em contraste com o outro. O Senhor, ele, na verdade, está apresentando dois caminhos, dois destinos. No texto das bem-aventuranças, no versículo 20, o escritor diz que Jesus, olhando para os discípulos, disse-lhes. Então, na verdade, no primeiro texto, Jesus fala especificamente para seus discípulos e o Senhor os abençoa. O Senhor diz: bem-aventurado vós os pobres, bem-aventurados que tendes fome, bem-aventurados que choram, bem-aventurado quando vos odiarem. O Senhor está falando diretamente para seus discípulos e o Senhor está proferindo bênçãos em relação aos seus discípulos. Depois que o Senhor profere bênçãos em relação aos seus discípulos, então ele vai proferir, alguém pode dizer, algum comentarista diz que o Senhor vai dizer maldições, ai de vocês. Então, se as bem-aventuranças são bênçãos, os ais são maldições que o Senhor está declarando. Na verdade, se algum comentarista diz isso, e na verdade diz, nós podemos tomar também como alertas que o Senhor declara contra aqueles cujo coração está no mundo, que vivem despreocupadamente com as coisas espirituais, que querem aproveitar e que estão se dando bem nessa vida mundana. O Senhor então apresenta dois caminhos e dois destinos. Os pobres, o Senhor diz, eles já possuem o reino. Bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. E os ricos, Jesus diz, os ricos já têm sua consolação. Não existe problema nenhum com a riqueza, porém, há sim um problema sério em você colocar o seu coração na riqueza.
A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que ninguém pode ter dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ele vai agradar a um e desagradar ao outro. Agora, se Deus é o consolo do seu povo, Deus é meu refúgio e fortaleza, Deus é o consolo do seu povo. Agora, se você rejeita o consolo de Deus e busca consolo na riqueza, se o seu coração está nela, a sua alegria está nela, então o Senhor diz: ai de você. Ai de você que já encontrou a sua consolação na riqueza. É melhor buscar consolo no Senhor do que confiar na riqueza. Os discípulos de Jesus que têm fome serão fartos, mas Jesus diz: ai de vocês que agora estão fartos. Ai de vocês que se deleitam com essas coisas, que não têm fome nem sede de Deus, da justiça de Deus, que saciam a sua fome, a sua sede nas coisas desse mundo. O Senhor declara um ai especificamente a respeito disso. O Senhor diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados vocês que choram, porque vocês vão rir. E aqueles que se alegram no mundo, nas coisas do mundo, o Senhor diz: ai de vocês, porque vocês vão se lamentar e chorar. A ideia toda que está em torno desse texto é o contraste entre as pessoas que têm em Deus a sua satisfação, que são humildes, que buscam a Deus, que buscam a justiça de Deus, que têm em Deus a sua satisfação, e os mundanos, aqueles que buscam a riqueza, que se consolam com elas, aqueles que agora aproveitam, que não se preocupam com as coisas espirituais. O contraste que Jesus está apresentando é este. Existem dois modos de ser e de viver, dois caminhos, dois destinos. O Senhor diz: bem-aventurados que são odiados por causa do meu nome, os que forem rejeitados por causa do meu nome. E ele diz: ai de vocês que são louvados, que são aplaudidos pelo mundo. Entende? O Senhor fala assim: olha, se o mundo aplaude vocês, ai de vocês. Se o mundo rejeita vocês e odeiam vocês por causa do meu nome, vocês são bem-aventurados. O que o Senhor está, mais uma vez, apresentando aqui é o contraste entre o reino de Deus e o mundo, entre viver para agradar a Deus e viver para agradar a audiência, em viver uma vida que agrada e glorifica a Deus ou uma vida que é louvada pelos homens. A palavra de Deus apresenta essa mensagem o tempo inteiro. Quando você lê o Salmo 1, o conhecido Salmo 1, que alguém já disse que é uma síntese de toda a mensagem da Bíblia. O salmista, que é Davi, abre o salmo dizendo bem-aventurado. Então ele também está declarando uma bênção. Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não busca a aprovação do mundo, que não anda seguindo a moda, o modo de viver mundano. Bem-aventurado é o homem que não dá ouvido à sabedoria mundana, aos conselhos mundanos. Antes, bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Esta mensagem dos dois caminhos, dos dois destinos, da bênção e da maldição, é apresentada em toda a palavra. Você é bem-aventurado se você ouve a palavra de Deus e você pratica a palavra de Deus e você vive uma vida que agrada a Deus.
Você vai sofrer e se lamentar se você se aproveita das coisas mundanas e não dá importância às coisas de Deus. A Bíblia, Jesus conta uma parábola de um homem que planta e colhe muito. E a plantação daquele dia, daquele período, a colheita dele é muito grande. E ele então diz, agora minha alma, você está farta e tem bens para muitos anos, aproveite a vida. Come, bebe, regala. É a mesma mensagem. Come, bebe, se regale. Porque o que você ajuntou é para muitos anos. O Senhor conclui a parábola dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você preparou é para quem? O que tens preparado para quem será? A palavra de Deus sempre está a nos apresentar dois caminhos, dois destinos, dois modos de ver e de viver. A Bíblia, na verdade, nos apresenta duas formas de relacionar com Deus e de viver. Ou nós vivemos para a glória de Deus, para glorificar o nome dele, ou nós vivemos para profanar o nome dele. Não tem jeito, ou você glorifica o nome de Deus com a sua vida, ou você vai profanar o nome dele com a sua vida. O livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 23, na nova tradução na linguagem de hoje, que eu acho que deixa bem claro, o Senhor está advertindo o povo dele e dizendo assim: quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram diante deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Deus está fazendo uma séria advertência a todos nós. Ele diz que nós devemos viver para glorificar o nome dele, mas nós podemos viver de modo descuidado para profanar o nome dele. Em vez de mostrar ao mundo a santidade do nome de Deus e o mundo tomar ciência que ele é Senhor, nós vivemos de qualquer maneira agradando o mundo, a audiência, ouvindo o conselho do ímpio, e assim profanamos o nome dele. A Bíblia nos faz saber que o Senhor nos propõe hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15, o Senhor diz assim: vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E no versículo 19, o Senhor diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Eu te proponho hoje as bem-aventuranças e os ais, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, escolhe as bem-aventuranças. A mensagem, se você começar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia e meditar na Bíblia, você vai ver que a mensagem é uma só. Que não existe incoerência. Eu li lá o Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, e é o mesmo texto, é a mesma mensagem do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, o texto que nós estamos lendo. É a mesma mensagem do Salmo 1, é a mesma mensagem de Ezequiel. Como nós vamos viver a nossa vida? Para glorificar o nome de Deus ou para profanar o nome de Deus? A Bíblia nos fala de maneira tão maravilhosa aqui nesse texto: eu te proponho a vida e a morte. E o Senhor diz: escolha a vida, escolha a bênção, escolha a palavra de Deus, escolha as bem-aventuranças. Nós fazemos escolhas.
e arcamos com as consequências. O que na verdade nós estamos a fazer neste momento é fazer uma escolha. São dois caminhos. Aí atrás de mim tem esse quadro, né? Essa figura dos dois caminhos. Na minha casa, quando eu era pequeno, tinha um quadro desse lá na sala. A gente entrava lá na sala e deparava com um quadro desse aí, emoldurado lá. Minha mãe colocou lá na parede o quadro dos dois caminhos. O Senhor fala, né, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, o Senhor fala, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ele. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que caminham no caminho largo, nessa porta larga. O Senhor nos propõe hoje as bem-aventuranças de ser seus discípulos. Os pobres possuem o reino, os ricos já têm sua consolação. Os famintos serão fartos e os fartos terão fome. Os que choram vão rir, os que riem vão se lamentar e chorar. Os odiados por causa do nome do Senhor terão grande galardão, mas ai daqueles que recebem o louvor do mundo. Meu irmão, minha irmã, a mensagem do Evangelho é uma só. A mensagem do Evangelho é: procura conhecer o Senhor e a sua palavra. Arrependa-se dos seus pecados. Converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. É rico em misericórdia. Deus é misericordioso. A palavra de Deus nos faz saber de modo tão claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho gerado, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos propõe, nos apresenta dois caminhos, que são também dois destinos. É importante você avaliar a sua vida agora, você ouvir o Espírito de Deus que fala ao seu coração e avaliar a sua vida agora e ter clareza de como você está vivendo. Se você está vivendo para glorificar a Deus ou se a sua vida tem profanado o nome dele. Se o seu coração, a sua mente está nas coisas eternas ou se está nas coisas mundanas. Se o seu consolo está na riqueza, está no louvor dos homens, ou se o seu consolo, a sua esperança está no Senhor. O Senhor nos propõe hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Meu irmão, minha irmã, escolha a vida, escolha a bênção. Vamos orar? Vamos orar para Deus nos dar uma semana abençoada? Vamos orar para que o Senhor continue falando ao nosso coração. Vamos orar para que o Senhor não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Vamos orar para que nesta semana nós possamos conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, para que nessa semana nós possamos, com a nossa vida, glorificar o bendito nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tem alguma necessidade, algum desafio nessa semana, apresente a Deus. Senhor, aqui estamos nós na sua presença para te adorar, para te louvar e bendizer o seu nome. Senhor, nos perdoe quando nós vivemos uma vida que profana o seu nome, quando nós estamos, ó Deus, vivendo para audiência, aguardando, esperando o aplauso dos homens. Nos perdoe, Deus, quando vivemos na vaidade, no orgulho, na soberba, e quando vivemos a nossa vida sem nos preocupar com o Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Nos ajude, Deus, a correr para o Senhor, a correr para o altar, a correr para a cruz,
aplana o nosso caminho, nos livra dos tropeços, dos impedimentos, nos abençoe. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Nos ajude a escolher a vida, nos ajude a sermos contados com os bem-aventurados, aqueles que recebem a bênção do Senhor. Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, nos ajude nesse nosso caminhar, Pai, que a mão do Senhor esteja sobre nós. Abençoe, Deus, o meu irmão, a minha irmã, cubra-o com teu sangue, livra do mal, Senhor, aquele que está fraco, fortaleça ele nesta hora, aquele que está enfermo, cure-o nesse momento, repreende o mal, a enfermidade, aquele que está debaixo de opressões, de depressões, nessa hora que esse mal seja repreendido em nome de Jesus e que este meu irmão, essa minha irmã receba libertação. Eu oro para que as cadeias sejam quebradas, para que venha consolo sobre aquele que está triste. Eu oro para que venha cura sobre aquele que está enfermo. Eu oro para que venha revelação do seu Espírito Santo para aquele que está perdido. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu te abençoo para que você seja contado entre os discípulos, entre os bem-aventurados discípulos de Jesus Cristo. Eu te abençoo para que você tenha uma semana excelente, o Senhor te livre de todo mal, que Ele te guarde das tentações e te livre do mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor nos mostra hoje dois caminhos, dois destinos. Ele nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Meu irmão, minha irmã, escolha a vida, escolha a bênção. Excelente semana para você. Te vejo na nossa próxima semana.